O Evangelho de Lucas capítulo 18. E Jesus lhes disse também uma parábola sobre o dever de sempre orar, e nunca se cansar. Dizendo: havia um certo juiz em uma cidade, que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Havia também naquela mesma cidade uma certa viúva, e vinha até ele, dizendo: fez-me justiça com meu adversário. E por um certo tempo ele não quis, mas depois disto, disse para si: ainda que eu não tema a Deus, nem respeite pessoa alguma, porém, porque esta viúva me incomoda, eu lhe farei justiça, para que ela pare de vir me chatear. E disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz injusto. E Deus não fará justiça para seus escolhidos, que clamam a ele de dia e de noite. Demorará com eles? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Porém, quando o Filho do Homem vier, por acaso ele achará fé na terra? E disse também a uns, que tinham confiança de si mesmos que eram justos, e desprezavam aos outros, esta parábola: 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, injustos e adúlteros, nem sou como este publicano. Jejuou 2 vezes por semana, e dou dízimo de tudo quanto possuo. E o publicano, estando em pé de longe, nem mesmo queria levantar os olhos ao céu, mas batia em seu peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Digo-vos que este desceu mais justificado à sua casa do que aquele outro, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. E traziam-lhe também crianças pequenas, para que as tocasse, e os discípulos, vendo, os repreendiam. Mas Jesus, chamando-lhes para si, disse: deixai as crianças virem a mim, e não as impeçais, porque das tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, que qualquer que não receber o reino de Deus como criança, não entrará nele. E um certo líder lhe perguntou, dizendo: bom mestre, o que tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas de bom? Ninguém é bom, a não ser um, Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra a teu pai e a tua mãe. E ele disse: todas estas coisas tenho guardado desde minha juventude. Porém Jesus, ouvindo isto, disse-lhe: ainda uma coisa te falta: vende tudo quanto tens, e reparte-o entre os pobres, e terás um tesouro no céu, e vem, segue-me. Mas ele, ouvindo isto, ficou muito triste, porque era muito rico. E vendo Jesus que ele tinha ficado muito triste, disse: como é difícil os que têm muitos bens entrarem no reino de Deus. Porque é mais fácil um camelo entrar pelo olho de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E os que ouviram isto, disseram: quem então pode se salvar? E ele disse: as coisas que são impossíveis para os seres humanos são possíveis para Deus. E Pedro disse: eis que deixamos tudo, e temos te seguido. E ele lhes disse: em verdade vos digo, que há ninguém que tenha deixado casa, ou pais, ou irmãos, ou mulher, ou filhos, que não venha a receber de volta muito mais nestes tempos, e nos tempos vindouros receba a vida eterna. E tomando consigo aos 12, disse-lhes: eis que estamos subindo a Jerusalém, e se cumprirá no Filho do Homem tudo o que está escrito pelos profetas. Porque ele será entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido. E depois de açoitá-lo, o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. E eles nada entendiam destas coisas, e esta palavra lhes era oculta, e não entendiam o que estava sendo lhes dito.
E aconteceu que ele, chegando perto de Jericó, estava um cego sentado junto ao caminho, mendigando. E este, ouvindo a multidão passar, perguntou: o que era aquilo? E disseram-lhe que Jesus Nazareno estava passando. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que estavam mais à frente o repreendiam, para que calasse, porém ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que o trouxessem para si, e chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que eu te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: Vê, tua fé te salvou. E logo ele viu, e o seguia, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Pai, persistindo como a viúva em busca de justiça, ouve os clamores contra as injustiças de hoje. Humilha-nos como o publicano em épocas de orgulho. Entra no reino como crianças em meio às complexidades. Armazena tesouros no céu com sabedoria. Porque teu é o reino para sempre. Amém.